Hoje nós vamos falar sobre as marcas de um adorador. Te agradecemos, Pai, e te louvamos por esta noite e pelo tempo que teremos aqui para meditarmos em algumas verdades da Tua Palavra. Fala conosco, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Vamos lá, gente. Lembrando que este tema vai ao canal, no meu canal no YouTube, Ronaldo Bezerra. Você pode curtir, fazer comentário. É importante que você faça isso no meu canal no YouTube. É importante para que o canal entenda como um conteúdo relevante e ele divulgue também mais, não só o meu canal, como as ministrações que eu realizo. Tá bom, gente? Importante isso. Então você pode conferir depois esta mensagem aqui, que vai estar no meu canal no YouTube. Ok? Se você quiser adquirir aqui um selinho da live, pode fazer isso também. Aqui no Instagram, você pode adquirir este selinho. Você fazendo isso, você me abençoa e também abençoa este encontro, esta live, porque o Instagram entende também que o conteúdo é bom e relevante. Tá bom, gente? Vamos lá. Eu deixei uma pergunta para vocês aqui, uma pergunta simples, mas, porém, com uma resposta que eu quero ouvir, quero ler o que vocês vão escrever, não é? Então eu coloquei o seguinte: quais são as características de um adorador? Quando você pensa neste tema sobre adoração, quais são as características de um adorador? Você pode escrever para mim? Por favor, escreva para mim quais são as características de um adorador. Quais são? Obrigado, Zete. Comprou mais um selinho. Muito obrigado. Giro da Gastronomia. Obrigado, minha amiga. Deus te abençoe por comprar também mais um selo na live. Vamos lá, gente. Escrevam para mim. Olha lá, a Estela disse fidelidade. Luciano disse fidelidade. Quais são as características de um adorador? Cite uma característica. São várias, né? A Dayan disse entrega, submissão, santidade. Gabi Rodrigues disse alegria, submissão. Quais são as características de um adorador? Escrevam para mim, por favor. Um abraço para meus amigos, a Marta, Rolim e o Elvis, lá de Curitiba, amigos tão queridos meus. Amigos queridos meus amigos. Obrigado, Estela, Márcia, comprou mais um selo. Obrigado, Deus te abençoe. Marisa também comprou um selinho, Deus abençoe você. Olha lá, Marcela disse ser paciente, a Vilma disse obediência, dedicação, Ed Aparecida disse quebrantamento, quebrantado, serviço, gratidão a Deus, fazer a vontade do nosso Deus, amar, obediência, gratidão. Estou lendo. O Marco Toledo disse verdadeiro, sincero. Sionara disse obediência, entrega amor. Joelma escreveu obediência. Características de um adorador: ele é obediente. Vamos lá. Quais são as características? Quais são as características de um adorador? Boa noite a todos vocês que estão chegando. Vamos chegando, divulguem a live aí para mais pessoas. Vamos lá. Vamos lá. A Márcia disse o coração quebrantado. A Lu Flima comprou mais um selinho aqui. Deus te abençoe, querida. Deus abençoe sua vida. Obrigado. Daniele Queiroz disse coração quebrantado, fidelidade. Muito bom. Ser grato, disse a Selma. Quais são as características de um adorador? Jacksônia. Boa noite, querida Neiva.
Selma Lourenço, Deus abençoe vocês. Bom, meus amigos, eu deixei um texto para vocês, texto lá de Atos 13, 22. Teve uma outra oportunidade que eu li esse versículo também, e eu quero ler de novo, como base daquilo que nós vamos tratar. Diz assim, o texto de Atos 13, 22. Olha o que é que diz. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. E olha só. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Mais uma vez, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Bruna, minha amiga, Bruna Branco, Deus te abençoe, minha amiga. Obrigado pelo selinho que você adquiriu da live. Bom, meus amigos, vamos lá, vamos pensar no tema aqui juntos. É o seguinte, Jesus disse lá em João 4:23, um texto que você conhece, se você quiser anotar, João 4:23. Jesus disse, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. João 4, versículo 23. João 4, 23. Bom, meus amigos, a palavra nos diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que saibam adorá-lo em espírito e em verdade. E ao descrever o tipo de adoração que Deus espera receber, João faz o uso da expressão aletheia, né, nesse texto de João 4:23. Ele faz o uso da expressão aletheia, que significa verdade, que na verdade é o oposto de fictício, fingido ou falso. Possui o sentido de realidade, veracidade, sinceridade, exatidão, integridade, confiança, propriedade. Olha só o sentido, né? É assim que Deus deseja, é assim que Deus anseia ser adorado. É assim, em espírito e em verdade, que é o oposto de fictício, de fingido ou falso, né? O sentido é de realidade, de sinceridade, né? De integridade, enfim, tudo aquilo que eu acabei de mencionar aqui para vocês. Deus procura pessoas que sinceramente se rendam diante da sua glória, que depositem nele toda a sua confiança, que honrem com integridade o seu nome. Deus procurou e encontrou Davi, um homem segundo o seu coração, como nós acabamos de ler. Deus encontrou. Davi trazia consigo as marcas de um verdadeiro adorador, marcas que eu e você devemos ter, para que a nossa vida também seja segundo o coração de Deus. Mas quais são essas marcas? Quais são essas características de um adorador? Eu perguntei aqui logo no início. Quais as características? Claro que nós poderíamos falar de muitas características. Mas eu quero mencionar 3 características de acordo com o versículo que a gente acabou de ler aqui, do livro de Atos dos Apóstolos, não é? Capítulo 13, versículo 22. São 3 características. Veja o que é que o texto diz. Vamos ler de novo, porque é um versículo apenas, dá para a gente ler mais uma vez. Diz assim: encontrei Davi, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Aqui a gente entende 3 características de um adorador. Olha só. Encontrei Davi, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. A primeira característica: homem.
encontrei Davi, homem, diz o texto. Primeira característica. Gente, Deus está procurando, essa é a primeira. Deus está procurando homens e mulheres de verdade. Pessoas que tenham maturidade. Pessoas que têm seriedade, compromisso, responsabilidade, disposição para aprender, que sejam pessoas de palavra. Não é verdade? Deus não está à procura de crianças imaturas que se comportam e reagem à vida de forma infantil, de forma irresponsável. Muitas pessoas revelam-se totalmente despreparadas, inclusive, para o exercício do seu ministério, por se comportarem como crianças em Cristo, se assim posso dizer. São crianças na fé. Normalmente, tais pessoas colocam obstáculos em tudo que lhes é proposto e dificultam, gente, as relações com as pessoas ao seu redor. Essas pessoas tendem a murmurar sempre, a criticar tudo e todos, nunca se dispõem a servir e criam contendas e divisões dentro de igreja. Quantas experiências nós presenciamos, vivenciamos dentro das nossas comunidades de divisão, de contenda, de confusão, de maledicência. É esse tipo de gente. E Deus está buscando, gente, uma igreja não infantil, como eu falei, acabei de mencionar aqui. Mas Deus está buscando uma igreja madura, uma igreja comprometida, sem mácula nem ruga, né? Uma igreja santa, irrepreensível. E se nós quisermos adorar a Deus em verdade, nós precisamos deixar para trás as coisas de menino e alcançar a estatura da varonilidade de Cristo, gente. Ou seja, nós precisamos crescer. Eu preciso crescer, você precisa crescer. Nós precisamos crescer. Davi era alguém responsável. Davi era responsável. Veja que certa ocasião, quando o profeta Samuel ele foi à casa do seu pai Jessé para ungir um dos seus filhos como futuro rei de Israel, Davi estava apacentando, diz o texto, né? Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai. Ele estava trabalhando. E aqui há uma lição prática para todos nós. Nós precisamos entender que, como homens e mulheres de Deus, nós somos chamados a andar ao lado das pessoas, a cuidar delas, não é? A conhecer e tentar suprir as necessidades da nossa igreja e dos nossos líderes espirituais, em vez de sermos egoístas e irresponsáveis, pensando apenas em nós mesmos e no nosso ministério pessoal. Tem muita gente assim que só pensa no seu ministério pessoal. Existem muitos que estão preocupados em ter cargos na igreja. Vocês sabem disso. Tem gente que briga por causa de cargo. Tem gente que vai embora da igreja por causa de cargo, disputa de cargo na igreja, quando na verdade nós não fomos chamados para ter cargos, mas, como disse Paulo, a levar as cargas uns dos outros. O seu principal ministério não é ter cargo na igreja. O seu principal ministério é levar as cargas das pessoas. A nossa maior responsabilidade, gente, como cristãos, e o nosso maior ministério é levar as cargas das pessoas à nossa volta, é amá-las, animá-las, abençoá-las. Você estaria disposto a apacentar as ovelhas do Pai Celestial? Davi apacentava as ovelhas do seu pai. Ele era responsável, era homem. Homem segundo o meu coração. Mas eu estou destacando a palavra homem. Não era criança, era homem. Achei Davi. Homem. Gente responsável. Gente de responsável. Não é criancinha envolvida com conversinha, com maledicência, com bobeira, com fofoquinha, com coisinha, com disputa, com bobeira. Não, era homem. Homem. Gente de compromisso. Assim era Davi, que cuidava das ovelhas do pai.
E eu pergunto a você, você está disposto a cuidar das ovelhas do Pai Celestial? As ovelhas não são nossas, as ovelhas são do Senhor. Não é verdade? E é interessante porque em inúmeras situações Davi deu provas da sua responsabilidade. Como na ocasião, por exemplo, em que o seu pai o enviou aos seus irmãos que estavam no campo de batalha, né? Para saber como estavam. E Davi, diz o texto, lá em 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel 17, diz que Davi levantou-se cedo, ainda de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, ele deixa as ovelhas com guarda e partiu como seu pai lhe havia ordenado. Veja, ele não deixou as suas ovelhas sozinhas, mas ele chamou uma pessoa para cuidar das ovelhas. Era responsável. E da mesma forma, nós precisamos ser mais responsáveis com aquilo que o Senhor nos confiou a fazer. Houve um momento na vida de Davi em que ele precisou enfrentar a fúria de um leão e a força de um urso para defender as ovelhas de seu pai. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 17, depois você leia lá. Ele teve que enfrentar um leão e um urso. Gente, por certo, Jessé nunca havia lhe pedido que colocasse em risco sua própria vida em defesa das ovelhas. Mas Davi, gente, ele teve essa atitude porque ele era uma pessoa responsável. Era homem. E Deus procura pessoas assim, que não desistem dos desafios na primeira dificuldade que surge. Existem aqueles que enxergam dificuldades em tudo, gente, e encontram empecilhos para todas as tarefas que lhes são propostas. Né? O que lhes é pedido nunca pode ser feito, porque sempre tem uma desculpa, não é verdade? Sempre há uma desculpa. Como, por exemplo, né, frases que eu já ouvi dentro da igreja. Hoje eu não posso carregar as cadeiras. Hoje eu não posso ajudar. Hoje eu não posso participar do ensaio. Hoje eu não posso limpar a igreja, ajudar a limpar a igreja. Estou com muita pressa, tenho outras atividades. Não. Essas pessoas, elas têm sempre uma desculpa para não servir e fazer o que precisa ser feito. E Deus espera que apresentemos os nossos frutos, meus amigos, e não as nossas desculpas. O que Deus espera de mim e de você é que apresentemos frutos e não desculpas. Normalmente, quem não tem fruto tem desculpa. Geralmente é assim. E Davi era um homem de verdade. Ele não era um menino irresponsável. Apenas aqueles que são maduros estão dispostos a assumir responsabilidades e enfrentar desafios. Só aqueles que são maduros. E, em geral, as pessoas que desistem facilmente diante das dificuldades nunca conseguem concluir aquilo que começam, nunca conseguem concluir aquilo que iniciam. Agora, Davi enfrentou um gigante, e não só o enfrentou, como também o venceu em nome do Senhor. Golias, diz o texto lá de 1 Samuel 17, Golias afrontava as tropas de Israel, dizendo, né, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Mandem-me um homem para lutar comigo sozinho. Em outras palavras, o que o gigante filisteu estava perguntando era o seguinte: tem homem aí? É isso que ele dizia. Dá-me um homem, cadê homem? Tem homem aí? E aí eu pergunto aqui nesta live, será que aqui há homens e mulheres no exército de Deus hoje? Existem pessoas maduras para apacentar as ovelhas do Pai? Para cumprir suas tarefas com responsabilidade? Com coragem para lutar com leões? Enfrentar ursos e pelejar com gigantes como Golias? Será que há hoje em dia? Mas a Bíblia diz, queridos, que Deus achou Davi. E Ele quer achar você também. Ele quer achar a mim e a você. Então essa é a primeira característica de um adorador, a primeira marca, homem.
Homem no sentido de maturidade, de responsabilidade. Homem que parte para os desafios, que não desiste. Homens e mulheres maduros, que querem apacentar as ovelhas do Pai, querem cumprir as suas tarefas com responsabilidade, têm coragem para lutar com leões, enfrentar ursos, as dificuldades que surgem, enfrentar os gigantes dos dias de hoje. Davi era assim. E Deus achou Davi. Como diz o texto aqui, achei Davi. Homem. Achei Davi, filho de Jessé, homem, segundo o meu coração. Que é o segundo aspecto dessa mensagem. Qual é a segunda marca? Segunda marca na vida de um adorador é esta, que está aqui no texto. Homem segundo o coração de Deus. É ser segundo o coração de Deus. O adorador é alguém segundo o coração de Deus. Pergunto, você é alguém segundo o coração de Deus? Hein? E aí está. Aí está. Davi foi achado por Deus como alguém que possuía o coração segundo o seu. Olha que lindo isso, gente. Nele foram encontradas as virtudes, as posturas, os sentimentos, os pensamentos e as motivações que agradavam ao Pai. O coração de Davi possuía o mesmo formato do coração de Deus. Como se tivesse saído da mesma forma. Da mesma forma. Pois Davi agia, sentia, pensava segundo os critérios de Deus. Essa era a diferença. Então, gente, ter o formato do coração de Deus é agir como Ele age. Ter o formato do coração de Deus é sentir como Ele sente. Ter o formato do coração de Deus é pensar como Ele pensa. E para termos o coração segundo o coração de Deus, sabe o que é necessário? Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. É necessário ter intimidade com Deus, é necessário ter relacionamento com Deus. Enfim, nós precisamos conhecer a voz de Deus. Isso que é necessário, meus amigos. E o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele apela aos irmãos que não se assemelhem ao mundo e seu sistema, mas sejam renovados em sua maneira de pensar. Lembra do texto? Romanos 12, 2, anote aí. Romanos 12, 2. O apóstolo Paulo declara: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, Romanos 12, 2. Então veja que o apelo do apóstolo Paulo era que a igreja não se conformasse com o mundo, ou seja, que não tomasse a sua forma, seguindo seus valores e princípios. Gente, afinal, nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos ao reino de Deus, é diferente. Nós poderíamos aqui dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus por duas razões básicas. Por duas razões básicas. Ele tinha um coração quebrantado e estava sempre disposto a aprender. Ele conhecia o Senhor porque ele tinha intimidade com Deus. E uma das marcas de uma pessoa quebrantada, meus amigos, é que ela deseja andar com Deus, andar no temor do Senhor. O que significa, em outras palavras, levar Deus a sério. Parece que muitos cristãos não têm mais temor de Deus no seu coração, não levam Deus a sério, são orgulhosos, são
presunçosos, arrogantes, autossuficientes, enfim. Gente, adorar a Deus dessa forma, com arrogância, com este coração orgulhoso, é como oferecer fogo estranho no altar de Deus. Nenhum adorador pode estar na presença de Deus, entrar na presença de Deus, sem se quebrantar diante dele, confessando, admitindo a sua pequenez, confessando os seus pecados e rogando pelo seu perdão. Ora, aqueles que conhecem a vida de Davi sabem o quanto ele era vulnerável. Se você conhece um pouquinho da história de Davi, você sabe como ele era uma pessoa limitada, como eu e você. Ele era um homem falho. Ele era falho como homem. Ele fora capaz de tomar atitudes totalmente reprováveis, vocês sabem disso, né? Ele teve vários problemas na sua vida. Ele cometeu um adultério, ele matou, mentiu, enganou, traiu a sua nação, cometeu vários erros de julgamento. Enfim, ele era um péssimo administrador. E ainda, gente, Davi era incapaz de cuidar bem da sua própria casa. Assim era Davi. Assim era Davi. A vida de Davi não foi fácil, gente. Ele cometeu pecados, fracassou tantas vezes. E quando nós lemos a respeito da sua vida e vemos quantos erros ele cometeu, a gente começa a questionar, né? A gente fala assim, então por quê? Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, com tantos erros, né? Com tantos erros. Como é que ele pôde ser um homem segundo o coração de Deus? Olha o testemunho que nós acabamos de ler, está escrito na Bíblia. Achei Davi, homem segundo o meu coração. Testemunho de Deus a respeito dele. Então a gente fica pensando, quando a gente olha para a vida deste homem chamado Davi, a gente vê tantos fracassos, tantos erros, tantas limitações, a gente pergunta, puxa vida, por que ele era um homem então segundo o coração de Deus? E aí, amigos, a resposta surge à medida que nós continuamos lendo sua história e percebemos o quanto Davi se quebrantava diante do Pai, com humildade, com arrependimento, gente. Ele não só demonstrava um profundo arrependimento pelos pecados que cometia, como também tirava lições dos seus próprios erros. Assim era Davi. Davi era um homem humilde, um homem pronto a aprender. Sua humildade fazia com que seus ouvidos estivessem abertos para acolher as palavras dos seus críticos e até de seus oponentes. E além disso, Davi estava disposto a seguir os profetas de Deus. Sim, foram precisamente essas duas virtudes, a humildade e o coração pronto a aprender, que fizeram Davi ser considerado por Deus como o melhor líder de Israel. Interessante. Davi desfrutava de intimidade com o Senhor. Davi conhecia os anseios do coração de Deus, era amigo de Deus e amava ao Senhor de todo o coração. A gente vê isso nas lindas poesias que ele escreveu. Amo ao Senhor. Quantas poesias maravilhosas Davi escreveu, demonstrando o seu amor a Deus. As suas composições exalavam amor e adoração a Deus. Interessante isso. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos que ele era o bom pastor, que conhecia as suas ovelhas e era conhecido por elas. Assim como a ovelha, gente, conhece a voz do seu pastor, nós também precisamos aprender a conhecer a voz do nosso Senhor, que é o nosso pastor. E para tanto, gente, nós precisamos ter mais intimidade com Deus. Para conhecer a voz de Deus, precisamos ter intimidade com Ele.
Existem hoje muitas ovelhas perdidas no meio do rebanho porque não conhecem a voz do bom pastor. Essas pessoas não possuem nenhum nível de intimidade com Deus. Muitos cristãos se relacionam com Jesus de forma superficial, não possuindo uma relação mais profunda e significativa com Ele. Não conhecem a sua palavra e não têm prazer de orar, de falar com Deus. Como é que uma pessoa, gente, como é que uma pessoa que não conhece a Deus pode ser útil em seu serviço, hein? Como é que uma pessoa que não conhece a Deus pode ser útil no serviço na casa de Deus? Que ministério pode ter alguém que não tem um vivo e intenso relacionamento com Deus? Que ministério pode ter essa pessoa? Gente, a oração e o conhecimento da palavra de Deus são a base de todo o ministério na igreja. Eu vou repetir isso, A oração e o conhecimento da palavra são a base de todo o ministério na igreja. Nós podemos ser excelentes líderes, podemos ser excelentes músicos, podemos ser excelentes diáconos, podemos ser excelentes professores de escola dominical e até mesmo excelentes pastores. Mas se não fizermos da oração e do estudo da palavra um estilo de vida, nós nunca poderemos desenvolver um ministério com excelência, um ministério autêntico e abençoador. Mais do que trabalhar para Deus, gente, nós devemos ser homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de intimidade com Deus. E o cristão, que é um verdadeiro adorador, ele sabe que seu relacionamento com Deus não se restringe apenas ao momento de culto na congregação, né? Mas a adoração está em tudo o que ele faz, o que ele diz, o que ele pensa e o que ele sente. Porque o culto, como eu já disse aqui em outras oportunidades, eu vou repetir, o culto é igual à vida e a vida é igual ao culto. O culto prepara para a vida e a vida prepara para o culto. Sem culto na vida, não há vida no culto. A nossa vida é o culto a Deus. É o culto a Deus. O culto não se limita àquelas 2 horinhas que a gente vai até a nossa congregação para estar lá com os irmãos. Aquilo é importante? Claro que é importante, mas não se limita a isso. E aqueles que exercem um ministério, você que exerce um ministério, seja qual for, na casa de Deus, você deve saber que para o seu serviço a Deus tenha mais unção, mais autoridade, mais poder, só existe um caminho. Altar. É o altar de Deus. Como é que eu posso ter um ministério mais frutífero, abençoado, mais ungido? Como é que eu posso? O segredo, gente, está uma vida no altar. É ter a vida no altar de Deus. E aí está o desafio para todos nós. Se você quer ter um ministério mais ungido, o endereço da unção, alguém pode perguntar, qual é o endereço da unção? O endereço da unção é vida no altar. Quanto mais eu me relacionar com Deus, mais comunhão eu tiver com Ele, mais ungido meu ministério será. Terei um ministério mais ungido e mais frutífero para a glória de Deus. Então, se você também deseja ser achado como uma pessoa segundo o coração de Deus, busque conhecê-lo mais por meio da oração e da meditação na palavra, da leitura bíblica. Busque intimidade com Deus e Ele vai se revelar a você. O segredo está aí. É o Salmo 25,14. O que é que diz o Salmo 25,14? Anote aí. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. É na intimidade que Deus se revela a nós. É na intimidade. Então você quer ter esse ministério mais frutífero, mais abençoado? O segredo está aí. O segredo está numa vida de intimidade com Deus. E naturalmente as coisas vão acontecer.
Que o Senhor te abençoe e te capacite. Que o Senhor abra o nosso entendimento e que possamos realmente entender estas coisas, essas verdades. Em nome de Jesus. Aí está o segredo. É a vida no altar. Então, veja, eu estou falando sobre as características de um adorador. Primeira característica, lembra qual é? Homem. O texto diz: achei Davi homem, segundo o meu coração. Homem. Destaquei esta palavra. Homem no sentido de maturidade, de responsabilidade. Então o adorador, ele é assim, ele é homem, nesse sentido de homem de Deus, mulher de Deus, de responsável, de maduro, não está envolvido com bobeirinha, com picuinha, com conversinha, com besteira. Não perde tempo com isso, não perde tempo com isso. É homem, é gente madura, não é criança. Então aqui está a primeira característica. Primeira característica, homem. Segunda característica do adorador, qual foi? Nós vimos aqui. A segunda característica do adorador é que ele é segundo o coração de Deus. Ele tem um coração quebrantado, ele tem um coração arrependido, um coração disposto a aprender. Ele é uma pessoa dependente de Deus. Ele assim, ele tem intimidade com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. E por causa disso, o Senhor derrama sobre ele unção, graça. E ele tem um ministério abençoado e frutífero. E a terceira característica. A terceira característica, diz o texto aqui. Vamos lá mais uma vez, olha só. Diz o texto: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Ele fará tudo o que for da minha vontade. A terceira característica do adorador é um homem obediente a Deus. Uma pessoa obediente a Deus. O adorador é obediente. Fará tudo o que for da minha vontade. Obedece. Assim como havia no coração de Davi a disposição de fazer toda a vontade de Deus e não apenas parte dela, o nosso coração deve estar totalmente inclinado à obediência ao Senhor, gente. Nós devemos ser obedientes à voz de Deus. Senão nós estaremos nos rebelando contra o próprio Deus, gente, e a sua autoridade. Isso é tão sério, gente, e tão sério quanto a feitiçaria é o pecado da rebeldia. Eu vou repetir isso. E tão sério quanto a feitiçaria é o pecado da rebeldia. 1 Samuel 15, 23. O que é que diz lá? 1 Samuel 15, 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. 1 Samuel 15, 23. Meus amigos, no universo existem apenas a vontade de Deus e a vontade do diabo. Por isso, certa vez Jesus fez a seguinte afirmação, né? Ele disse lá em Mateus 12, 30, Jesus disse: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. E numa outra ocasião, Jesus afirmou que nós não podemos servir a dois senhores, pois ou servimos e obedecemos a Deus ou ao diabo. Não tem jeito. Então no universo existem essas duas vontades, ou a vontade de Deus ou a vontade do diabo. Você tem realizado a vontade de quem? O adorador realiza a vontade de quem? O verdadeiro adorador. Ele realiza a vontade de quem? A que Senhor ele serve? Gente, não existe um meio termo, né? Não existe o meio termo. Não existe. Alguém perguntou 1 Samuel 15, 23. Não existe meio termo. Ou você pertence a Deus ou não pertence. Ou a sua vida é do Senhor ou não é.
E eu pergunto, será que a sua vida está no centro da vontade de Deus? O Senhor encontraria em você a firme determinação de obedecê-lo? Pense nisso. Para nós sermos cristãos aprovados, gente, presta atenção, para a gente ser cristão aprovado, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Ser usados por Deus não é o suficiente, gente, porque Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, a hora que quiser, do jeito que quiser. Ele sempre fez isso ao longo da história da humanidade. Ele sempre usou os seus instrumentos. Deus usou até uma mula para falar, gente. A Bíblia diz que se nós não clamarmos, até as pedras vão clamar. Ele usa até pedra. Deus usa quem Ele quiser. Deus usou mula. E Deus continua usando as mulas nos dias de hoje. Ou você pensa que isso é o quê? Ou nós pensamos que somos o quê? Deus usa até bezerra. Não é verdade? Então esse não é o problema. Deus usa quem Ele quiser. Ser usado por Deus não é o suficiente, gente. Porque Ele usa quem Ele quiser. Usou mula, usou bezerra, usa a mim, usa você, usa quem Ele quiser. Quem Ele quiser. Vocês estão rindo, né, gente? Vocês estão rindo da minha cara, né? Pois é. Olha lá. Então, meus amigos, Deus usa quem Ele quiser. Quem Ele quiser. Não é verdade? Vocês estão rindo aqui de mim. Eu estou vendo aqui todo mundo com kkkkkk, só rindo aqui da minha cara. Não vou mais fazer essas piadinhas não, vocês ficam rindo de mim depois. Então, meus amigos, ser usado por Deus não é o suficiente. Disse aqui a Márcia escreveu, Deus usa até bêbado. Deus usa quem Ele quiser. Ele é Deus, Ele sabe melhor do que nós quem Ele quer usar e com qual propósito, né? Mas isso não é suficiente, gente. Nós precisamos, na verdade, ser aprovados por Deus. E aí que está o desafio para mim e para você. A Neide disse, estou rindo da mula. Mas é verdade, Deus usou uma mula na Bíblia. Deus usou uma mula para falar. Ele usa quem Ele quiser. Então, gente, nós precisamos ser aprovados por Deus. E muitos têm sido, de certa forma, usados pelo Senhor, mas poucos têm sido aprovados diante dEle. Tem muita gente sendo usada por Deus, poucas pessoas sendo aprovadas por Deus. Apesar de muitas vezes julgarmos difícil ver a vontade de Deus como melhor para nós, gente, nós devemos crer que, segundo a sabedoria e todo e completo conhecimento que Ele possui a respeito de todas as coisas, Deus sabe exatamente o que é melhor para a nossa vida, gente. Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. E em todos os ministérios da igreja, todos os ministérios, você que participa de algum ministério, todos os ministérios, existem as vantagens e as dificuldades peculiares ao exercício de cada serviço no corpo. É natural, não é? Participar ativamente de um ministério pode trazer muita alegria para o nosso coração, como também, por vezes, muitas dores e preocupações. Não é fácil. Vocês pensam que é fácil ser pastor, gente, por exemplo? Tem muita gente que pensa que é simples ser um pastor. Né? Pensa que é legal, ele está lá no domingo, prega, as pessoas aplaudem, gostam, tal. Mas vocês sabem os bastidores? O ministério muitas vezes traz muita alegria, é verdade. Mas o ministério também traz muitas dores, tristezas, decepções. Quantas decepções. Gente que por vezes chega e bate nas suas costas e diz, estou com você, pastor, conta comigo, estamos juntos. E de repente, às vezes até vai embora e não dá nem um tchau. Decepções, gente que andava com você,
Gente que caminhava ao seu lado, de repente vai embora e você não sabe nem por quê. Então, o ministério tem as suas alegrias? Claro que tem. Mas também tem muitas dores, tristezas, decepções, chateações, preocupações. Agora, eu digo isso por quê? Porque existem aqueles, meus amigos, que desejam ter apenas o bônus do ministério. Tem muita gente querendo ter o bônus do ministério, sem querer pagar o ônus. Querem o bônus, mas não querem pagar o ônus, o preço do serviço a Deus. Tem muita gente assim. Só se interessam por aquilo que o ministério pode oferecer de bom. Eu vou servir no ministério, mas o que o ministério me serve de bom? Quais são os benefícios? Só pensam nos benefícios. São pessoas que normalmente querem apenas os aplausos, a plataforma, a visibilidade, o reconhecimento, mas não querem ser realmente servos. Não querem. Não querem. Gente, se não queremos servir, nós não podemos ter ministério algum na igreja. Pois ser um ministro significa servir e doar-se ao outro. É isso, gente. Aqui está. Nós somos, no Novo Testamento, todos nós somos chamados como ministros de Deus. Você é um ministro de Deus. Todo cristão é um ministro. E um ministro ser um ministro significa servir, doar-se ao outro. O próprio Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Mateus, anote aí, Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Entende? É isso, meus amigos queridos. É isso. Então, todos os cristãos, todos nós como cristãos, nós somos chamados a servir a Deus. O servo não é dono de si mesmo. O servo não possui direitos. O servo vive para servir a outros. Embora nós tenhamos aqui diferentes dons e habilidades, né? Tem gente que tem uma habilidade em dar aula para as crianças, outro tem habilidade com a música, outro tem habilidade em tocar um instrumento, outro cantar, outro pregar. Gente, embora nós tenhamos diferentes dons e habilidades, o nosso chamado ao serviço não restringe apenas ao ministério do qual nós fazemos parte. Isso precisa ficar claro. Isso significa que o fato de nós pertencermos a um ministério específico não nos isenta de trabalharmos e servirmos aos irmãos em outras áreas. Nós fomos chamados para servir aos irmãos, gente. Fomos chamados para servir aos irmãos e à igreja de Jesus. Não é verdade? Que nem uma vez aconteceu uma situação muito interessante, quando eu fui cantar numa igreja há um tempo atrás, já tem uns bons anos atrás, e eu cheguei, né, com a minha banda, estava carregando as malas e instrumentos e uma série de coisas, e tinha um músico me esperando na porta da igreja, um músico e uma senhorinha, né? E aí eu carregando, não conseguia carregar tudo, as malas e enfim, os instrumentos. E aí um camarada era grande, ele era forte, e aí a irmãzinha disse assim: olha, o Ronaldo chegou, você não consegue ajudá-lo a carregar as coisas? Ele disse: não, eu não posso não, porque esse não é o meu ministério é cantar. Meu ministério é cantar, esse não é o meu ministério. Gente, é um entendimento errado das coisas. Nós fomos chamados para servir as pessoas, para sujar as nossas mãos para o bem-estar das pessoas. Não existe esse negócio do meu ministério. Que papo é esse? Papo de louco é esse? O meu ministério.
Para com isso. O seu chamado é para o serviço. Para servir as pessoas. Lembre-se o seguinte, o servo, mais uma vez eu vou repetir aqui para você gravar, o servo não é dono de si mesmo. O servo não possui direitos. O servo ele vive para servir os outros. Servir é lavar os pés. Foi o que Jesus fez com os discípulos. Isso é servir. É a toalha e a bacia com água, é lavar os pés das pessoas. Isso é servir. E é aí para isso que nós somos chamados, eu e você. Veja, quando Deus instituiu a Páscoa, sua orientação foi que nada fosse deixado do cordeiro que representava o Senhor Jesus. Eles deveriam comer o cordeiro todo, essa era a orientação. Comer o cordeiro todo, as partes. Isso implica no seguinte, gente, comer o cordeiro todo implica comer as partes boas e ruins. Que nem quando você come, né, o boi. Tem parte boa e parte ruim. Tem a parte mais macia, mais saborosa, e tem a parte mais dura. Não é assim? Tem o coxão duro, mas tem a picanha. E tem outras partes mais gostosas, saborosas. Então, a orientação de Deus para o povo é que cada família comesse o cordeiro todo. Tinha que comer o cordeiro todo, gente. E comer o cordeiro todo, como eu disse, implica em partes boas e partes mais duras. O nosso compromisso com Deus, gente, não pode ser parcial. É o cordeiro todo. A semelhança de Israel, nós precisamos aprender. Veja isso, estou encerrando aqui a ministração e preste atenção no que eu vou dizer aqui. O nosso compromisso, gente, o nosso compromisso com Deus não pode ser parcial. A semelhança de Israel, nós precisamos aprender a comer o cordeiro todo, ou seja, a assumir todas as implicações do Evangelho. Ainda que muitas vezes tenhamos de fazer coisas que não queremos fazer, mas nós vamos fazer porque é a orientação de Deus. Porque a ordem de Deus é comer o cordeiro todo. E não só as partes boas. É todo. E aí eu pergunto para você, para a gente finalizar aqui esse nosso pensamento e orarmos nessa noite. Você está disposta a seguir a orientação de Deus? Você está disposta a obedecer a Deus? Porque esta é uma característica do verdadeiro adorador. Homem, no sentido genérico da palavra, homem e mulher, né? Homem, gente de compromisso. Gente de compromisso, não é criança. É gente de responsabilidade e compromisso. Homem. Segundo o meu coração, gente de coração quebrantado, gente de intimidade com Deus. De relacionamento e comunhão com Deus. E terceiro, que faz toda a minha vontade. Gente de obediente. Olha a característica do adorador. Essas 3 características nós destacamos hoje. Então você está disposta a obedecer a Deus, a seguir as orientações de Deus? O que é que Deus está orientando você a fazer nesses dias que você não está fazendo e não quer fazer? Você realmente deseja seguir a Jesus? Haverá momentos em que você terá que renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. E se para você obedecê-lo é o que realmente importa, eu tenho certeza de que Deus encontrará em você um verdadeiro adorador. E que seja assim em nome de Jesus. Amém, gente? Então aqui estão as 3 características que eu destaquei com vocês hoje de um verdadeiro adorador. Depois você assista as outras mensagens que eu ministrei sobre o tema ligado a louvor e adoração. Eu tenho aproveitado estas sextas-feiras que eu ministro aqui para falar sobre o tema ligado a louvor e adoração. Se vocês perderam, eu já ministrei 2 outras mensagens. Procure depois no meu canal lá no YouTube as características de um adorador
Aqui eu estou falando sobre as marcas. São parecidos, né, em termos de tema, mas procure lá características de um adorador. Tá? É um outro tema, mas procure lá. E procure também um adorador por excelência. Essa é a terceira ministração. Estou falando hoje sobre as marcas de um adorador. Tá? Então procure lá no meu canal no YouTube, Ronaldo Bezerra, características de um adorador. Procure também um adorador por excelência. E agora a terceira mensagem que eu estou falando sobre louvor e adoração, as marcas de um adorador. Ou de um verdadeiro adorador. Amém, gente? Aí você pode conferir depois lá no meu canal, ser abençoado, ser abençoada. Deus vai falar profundamente ao seu coração, em nome de Jesus. Você deseja isso? Você deseja isso? Hoje vimos então as marcas de um verdadeiro adorador. Foi abençoado? Foi abençoada? Eu espero que sim. Em nome de Jesus, eu quero orar com vocês aqui nesta noite, pedindo que o Senhor nos abençoe e que essas verdades elas estejam presentes na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esta noite, por este encontro que tivemos, por esta palavra. A tua palavra é viva e eficaz, ela é poderosa e ela germina na vida da gente. Obrigado, Senhor, porque sabemos que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nosso coração se enche de alegria, mas também de temor. Se enche de temor, porque o Senhor tem falado tantas coisas ao nosso coração e nós queremos, Senhor, colocar em prática estas verdades contidas na Tua palavra. Leva-nos à prática destas verdades, que possamos entender, que possamos ser praticantes, não apenas ouvintes da Tua palavra. Não apenas ouvintes, mas principalmente praticantes, Senhor, dessas verdades do Evangelho. Ajuda-nos, guarda-nos, Pai, livra-nos do mal, e que possamos ser como Davi, que o Senhor encontre em nós um coração de adorador. Que possamos ser como Davi, homem no sentido de responsabilidade, de maturidade. Senhor, é isso que nós desejamos. Segundo o teu coração, homem de coração quebrantado, de vida, de intimidade e comunhão com o Senhor, e que realiza a tua vontade, pessoas obedientes ao Senhor, que realiza a tua vontade. É isso que nós queremos, essas características estejam presentes constantemente na nossa vida e no nosso ministério. Eu te louvo e te agradeço por todas as coisas, e que a nossa noite seja uma noite de paz, final de semana abençoado por Ti, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Que assim seja.